Leitura do livro Uma Questão de Honra, do autor Luciano Subirá. Capítulo 8, título é Diferentes tipos de contribuição. A graça não torna a contribuição algo opcional. Charles C. Hearer. Já estabelecemos que honrar o Senhor com os nossos bens não se limita à contribuição financeira, mas também não à dispensa. Portanto, se desejamos verdadeiramente honrar a Deus nessa área, precisamos compreender o que as Escrituras ensinam sobre o tema. Contribuir no reino de Deus é tão espiritual quanto orar. Não existe essa separação entre os aspectos natural e espiritual quando o assunto são nossas finanças. Vemos isso de forma clara na experiência de Cornélio. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Atos 10, verso 3 e 4. Note que o anjo coloca no mesmo nível as orações e as esmolas de Cornélio. Ambas subiram diante de Deus. A contribuição, portanto, também é um ato espiritual. Além disso, o texto usa a expressão para a memória, indicando que as ofertas funcionam como um memorial diante de Deus. Cada vez que contribuímos, estamos construindo esse memorial do qual Deus não se esquece. As Escrituras Sagradas usam várias vezes esse conceito para manter acesa a expectativa de nosso coração de que a recompensa é certa. Como ensina o autor da carta aos Hebreus. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Hebreus 6:10. As esmolas mencionadas no relato de Cornélio são apenas um dos tipos de contribuição apresentados na Bíblia. Existem ainda os dízimos e as ofertas, como vemos em Malaquias. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3:8. Assim como no caso das esmolas, os dízimos e as ofertas são apresentados a nós como coisas que também produzem um memorial perante o Senhor. O contexto de Malaquias 3 nos mostra isso. Depois de falar acerca dos dízimos e ofertas, Deus condena os que têm como injusto e diz: Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Malaquias, capítulo 3, versos 16 e 17. Quando contribuímos de qualquer uma dessas três formas, levantamos um memorial diante de Deus. Com essa linguagem figurada, a Bíblia está declarando que o Senhor se lembrará de nós para nos abençoar. A contribuição é um ato espiritual seguido de bênçãos. Cada um desses tipos de contribuição reflete não somente nossa consciência de mordomia, mas também nossa gratidão a Deus pelo que Ele tem feito em nossa vida. Além, é claro, de também servir a propósitos distintos. Contribuir no reino de Deus não é uma opção para o cristão, e sim uma responsabilidade, um dever a ser cumprido. É verdade que devemos fazê-lo com amor e alegria, mas embora essa deva ser a nossa atitude, isso não muda o fato de que é um dever. É como no caso do marido e sua mulher. A Bíblia ordena que o homem ame sua esposa, mas isso não significa que o marido deva fazê-lo apenas com senso de obrigação. Antes, deve fazê-lo também com prazer. De todo modo, não deixa de ser um mandamento bíblico
e, consequentemente, um dever a ser cumprido. Cada um desses três tipos de contribuição, os dízimos, as ofertas e as esmolas, tem tanto um destinatário como um propósito bem distinto. É preciso saber separá-los e tratar cada um deles segundo os seus princípios. O quadro a seguir é um resumo dessas diferenças que explicarei melhor ao longo do capítulo. Quadro de contribuição. Nível, são três: dízimos, ofertas e esmolas. Destinatário dos dízimos para a igreja local e o propósito, celebrar a redenção. As ofertas, o destinatário é o reino de Deus e o propósito, aquisições e realizações. Esmolas, destinatário aos necessitados e o propósito, suprimento e provisão. Entendendo os dízimos. O primeiro tipo de contribuição que encontramos nas Escrituras é o dízimo, a 10ª parte de nossa renda consagrada ao Senhor. O dízimo surge inicialmente na Bíblia não como uma exigência legal, mas como uma expressão voluntária de fé. Antes mesmo da lei de Moisés, os patriarcas já o praticavam. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, Gênesis 14, 20. E Jacó fez voto de dar o dízimo de tudo quanto Deus lhe concedesse. Gênesis 28, verso 22. O dízimo nasceu, portanto, como um ato espontâneo de gratidão e reverência, que mais tarde foi incorporado à lei de Moisés, quando a entrega dos dízimos passou a ser obrigatória. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. São santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará a isso a 5ª parte. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Levítico 27, do verso 30 ao 32. O propósito dos dízimos na antiga aliança era o sustento dos levitas que trabalhavam em tempo integral no serviço do Senhor. Eis que eu tomei os irmãos de vocês, os levitas do meio dos filhos de Israel. Eles são dados a vocês como dádiva ao Senhor, para servirem na tenda do encontro. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, esses eu dei por herança aos levitas, porque eu lhes disse: vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Números 18, versos 6 e 24. A tribo de Levi foi a única que não herdou terras e não vivia de outras atividades laborais como as demais, pois foi separada de forma exclusiva para o serviço do Senhor. Sua subsistência vinha dos dízimos entregue pelas demais tribos. Curiosamente, até mesmo os levitas dizimavam. Números 18, verso 26 e 27, deixando claro que o princípio do dízimo é universal, inclusive para aqueles que vivem do ministério. Hoje, muitas igrejas investem a maior parte dos dízimos em projetos, construções e outras necessidades de igual importância. No entanto, a prioridade bíblica segue sendo o sustento daqueles que servem ao Senhor em tempo integral. Um dos textos que melhor esclarecem o propósito dos dízimos é a já citada passagem de Malaquias, capítulo 3, do verso 8 ao 12, aqui na versão Almeida Revista e Atualizada. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque sereis uma tarefa deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos.
Encontramos alguns princípios importantes nesse texto, os quais devem nos orientar quanto ao entendimento correto dos dízimos. Primeiramente, vemos que os dízimos pertencem a Deus. Essa parte da nossa renda é do Senhor, por isso, não a entregar é roubo. Não fazemos nada mais que o nosso dever quando a entregamos. Em segundo lugar, vemos que a entrega ou não dos dízimos determinam a bênção ou a maldição. A entrega dos dízimos é um ato espiritual da repercussão espiritual. Ao entregá-lo, somos abençoados, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. Deuteronômio 14, 29. Mas, se o retivermos, seremos amaldiçoados. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Malaquias 3:9. O profeta Ageu foi contemporâneo de Malaquias e também condenou a retenção do que pertencia a Deus. Sua geração não mais contribuía com os dízimos e as ofertas e foi amaldiçoada por causa disso. Ageu, capítulo 1, verso 6 e do 9 ao 11. No entanto, quando descobriram que não havia lucro algum em roubar a Deus, eles se arrependeram e voltaram a contribuir, o que permitiu que o templo fosse reconstruído. No dia em que eles lançaram os fundamentos do templo, Deus mudou a maldição em bênção, porque eles obedeceram. Ageu 2, do verso 18 ao 19. Em terceiro lugar, encontramos o destinatário desse nível de contribuição. Ele deveria ser entregue no templo, também chamado de a casa do tesouro. Os dízimos têm um destino certo. No Antigo Testamento, eles eram levados ao templo para que houvesse mantimento para os levitas. E por que ao templo? Porque esse é um princípio espiritual válido em todas as Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, verso 11, 13 e 14. As Escrituras ensinam que os que semeiam o que é espiritual devem colher o que é material. As pessoas devem entregar seus dízimos das igrejas em que recebem ministrações espirituais e participam da ceia do Senhor, como vemos no ocorrido entre o patriarca Abraão e o sacerdote Melquisedeque em Gênesis capítulo 14, do verso 18 ao 20. Paulo também ensinou esse princípio aos Gálatas, mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Gálatas 6:6. Os ministérios paraclesiásticos, que existem para auxiliar as igrejas, mas não são igrejas, não devem aceitar dízimos, somente ofertas. Bato muito nessa tecla, porque nosso Ministério de Ensino, o orvalho.com, serve de apoio para as igrejas e depende de contribuições, mas sempre orientamos os irmãos a não dizimarem em nosso ministério, e sim onde congregam. Já tive de rejeitar altas quantias em dinheiro que queriam oferecer ao nosso Ministério de Ensino da Palavra, porque não eram ofertas, e sim dízimos. Os dízimos no Novo Testamento. Muitos alegam que o dízimo pertence exclusivamente à antiga aliança, afirmando que na nova aliança não há estipulação percentual e que a contribuição deve ser livre e proporcional ao coração do ofertante. De fato, o Novo Testamento fala bastante sobre ofertas voluntárias, mas isso não significa que os dízimos foram revogados. Pelo contrário, o próprio Antigo Testamento já tratava de ambos, dízimos proporcional e obrigatório,
e ofertas livre e voluntário. Malaquias 3:8, ao repreender o povo, menciona ambos, nos dízimos e nas ofertas. As ofertas são um caminho para aqueles que desejam ir além do dízimo, não para aqueles que buscam dar menos. Muitas vezes, a resistência ao dízimo reflete não uma convicção teológica sólida, mas uma tentativa de aliviar a própria consciência diante do pouco que se tem ofertado. A nova aliança, sendo superior à antiga, Hebreus 8:6, não estabelece um padrão inferior. Não faria sentido que uma aliança baseada em melhores promessas exigisse uma generosidade inferior. De fato, todos os textos que esclarecem os dízimos são do Antigo Testamento, mas o Novo os confirmou e não viu uma necessidade de novas instruções. O livro de Hebreus pontua que, onde há mudança de sacerdócio, também há mudança de lei. Hebreus 7, verso 12. Logo, quando Paulo declara que o fim da lei é Cristo, Romanos 10:4 não se refere à extinção de todo e qualquer tipo de lei, e sim ao fim de ritos e cerimônias que foram impostas até o tempo oportuno de reforma. Hebreus capítulo 9, verso 10. Essa reforma, no entanto, não descartou tudo que foi estabelecido na antiga aliança. Se, por um lado, o Novo Testamento não sustenta a guarda literal do sábado, como se fazia anteriormente, por outro, sustenta a ordenança de se honrar aos pais. O estudo da mudança de lei, com a consequente compreensão do que passou e do que não passou para a nova aliança, é um dos temas mais desafiadores para o ensino, dado a sua abrangência de informações. A meu ver, merece um livro inteiro dedicado a isso. Mas, para resumir, partimos das afirmações neotestamentárias sobre as veterotestamentárias, com a avaliação de pelo menos 3 de 5 fatores: revogação, simbolismo profético ou tipologia e permanência. Comecemos pela revogação. Jesus afirmou: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Mateus 5, 43 e 44. Aqui temos um claro e incontestável exemplo de revogação de um tópico da lei mosaica que foi substituído por um novo mandamento. Na carta aos Hebreus, lemos que houve revogação. Se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Hebreus 7:18. Quanto ao simbolismo profético, chamado na teologia de tipologia, o conceito não é revogação, e sim de cumprimento. As palavras de Cristo também explicam isso. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, em verdade, lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5, verso 17 e 18. Alguns pensam equivocadamente que a expressão cumprir, sustentada como a explicação de não revogação, seja obediência. Isso sugeria a lógica de que a lei mosaica não teria sido revogada e deveria ser cumprida, o que contradiz as declarações recorrentes do Novo Testamento. Ela deve ser entendida a partir da explicação do versículo 18 do significado de cumprir, até que tudo se cumpra. Isso fala de cumprimento profético e explica a não contradição da fala de Jesus sobre não revogar com as das epístolas que sustentam ter havido revogação. Porque não sacrificamos mais animais como se fazia no Antigo Testamento. Porque Jesus cumpriu com seu próprio sacrifício as figuras proféticas dos ritos cerimoniais que apontavam para ele e já não são necessárias. Na ocasião em que Cristo foi até João Batista para ser batizado, este declarou acerca de Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29.
Como essas figuras já se cumpriram, não são mais necessárias e agora não mais cumprimos esses ritos cerimoniais. Em relação à permanência, podemos considerar a instrução de Paulo sobre honrar os pais. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios 6, verso 2 e 3. Ou seja, muitos dos princípios da antiga aliança foram sustentados na nova. A oração, a fé, a misericórdia com os necessitados, a honra aos pais, entre outros. E aqui aplicamos uma lógica simples. O Novo Testamento não revogou o dízimo, nem Cristo, nem os apóstolos fizeram isso, como fizeram com outros temas. Também não o trata como uma sombra de um bem vindouro, como faz com o sábado. Colossenses 2, do verso 16 ao 17. Portanto, não dá ao dízimo o caráter de um rito cerimonial profeticamente cumprido. E, por último, sustento que o Novo Testamento deu caráter de permanência ao dízimo ao falar do assunto nos ensinos de Jesus e nas epístolas, como veremos na carta aos Hebreus. O ensino neotestamentário deu muita ênfase às ofertas que faziam parte de um outro tipo de contribuição e que necessitavam de mais instruções. Mas não fez o mesmo nem com o dízimo, nem com a esmola. E isso não significa que as esmolas foram revogadas. A verdade, portanto, é que o Novo Testamento também fala dos dízimos e os confirma. Praticamente, tudo o que pertencia à antiga aliança foi ensinado por Jesus de forma diferente, mas não os dízimos. Jesus confrontou as práticas dos fariseus de seus dias em quase tudo, menos nos dízimos, os quais não foram suprimidos e a sua prática foi encorajada pelo Senhor. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Mateus 23, verso 23. A frase vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas significa, em outras palavras, vocês devem entregar os dízimos, mas isso não remove a responsabilidade da prática de outros princípios igualmente importantes. O Senhor Jesus também disse que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, verso 21. O que significa que, assim como há uma fatia do nosso orçamento proporcional aos nossos ganhos que pertence a César, uma figura de quem recolhe nossos impostos. Assim também temos uma fatia orçamentária proporcional aos nossos ganhos que pertence a Deus, nossos dízimos. E a única forma de contribuição proporcional aos nossos ganhos é o dízimo. As ofertas e esmolas não têm percentual definido. Hebreus aponta para Melquisedeque como um tipo de Cristo, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7, verso 3. E, na sequência, aborda o paralelo de Abraão, que deu seu dízimo a Melquisedeque com seu significado para a nova aliança. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem os dízimos são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão,
quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Hebreus capítulo 7, do verso 4 ao 10. Analisemos o texto por partes. Melquisedeque é apresentado como alguém maior do que o patriarca Abraão, que tinha a promessa divina da redenção ocorrendo por meio de sua descendência. Gálatas 3:8. Essa é a razão pela qual Abraão deu os dízimos a ele. Depois, a ênfase recai no fato de que, durante a lei, os dízimos eram recebidos pelos sacerdotes, que eram todos levitas. Mas, ao introduzir o conceito de Cristo como um sacerdote diferente da ordem de Melquisedeque e não da tribo de Levi, o raciocínio está sendo construído com vistas à conclusão do grande desfecho que se seguira. O versículo 8 afirma: aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais, uma referência aos sacerdotes levitas. Porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive, uma referência a Cristo, prefigurado em Melquisedeque. E o desfecho da ilustração nos versículos de 9 a 11 é que Levi está prefigurado em Abraão e Cristo em Melquisedeque. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Logo, quando o patriarca entregou os dízimos aos sacerdotes simbolicamente, porque na ocasião Levi ainda não existia, seria um dos bisnetos de Abraão. As escrituras sustentam que o sacerdócio anterior, levítico, curvou-se diante do novo de Cristo para entregar-lhes os dízimos. Se isso não é uma declaração dos dízimos sendo transferidos de uma aliança a outra, explique-me o que é. O escritor deixa claro desse modo que na nova aliança os dízimos ainda serão recebidos, mas agora pertencem a Cristo. Na antiga aliança, os dízimos eram para sustento dos ministros. Na nova aliança, eles passaram a ter salário. E os ensinos que tratam disso são recorrentes no Novo Testamento. Como veremos no capítulo seguinte, na nova aliança, os dízimos são para honrar a Cristo e celebrar a redenção. Assim, por meio disso, preservam a consciência da boa mordomia. Gostaria, no entanto, de acrescentar mais um pensamento. Se, hipoteticamente, os dízimos não fossem de fato um mandamento neotestamentário, será que existiria algum ensino que proibisse de serem entregues? Eles seriam, aos olhos de quem diz que o dízimo não é uma prática para hoje, uma quebra de algum princípio novo, como Paulo aludiu aos que queriam obrigar os gentios a circuncidarem-se. De forma alguma, já demonstramos que não há declarações de revogação, e não quero colocar isso em dúvida, apenas questiono a lógica dos que tentam negar a continuidade dos dízimos. Tudo que o Novo Testamento ensina acerca das ofertas, e nós também praticamos esse outro nível de contribuição, permanece intocável quando alguém entrega os dízimos. Portanto, mesmo se eu tivesse dúvidas sobre a entrega dos dízimos hoje, e eu não tenho um pingo de dúvidas acerca disso, ainda assim eu não consigo entender onde isso poderia ser um problema ou uma violação de qualquer princípio da graça. No próximo capítulo, queremos trazer mais luz sobre como a entrega dos dízimos está entrelaçada a outras doutrinas imutáveis que não ficaram presas aos dias do Antigo Testamento. Por ora, sustentamos que os dízimos fazem parte da nova aliança em que estamos vivendo hoje. Uma dúvida frequente entre os cristãos é: sobre qual valor devemos calcular o dízimo? Essa questão surge em especial nos dias de hoje, com a diversidade de situações assalariados, com descontos no holerite, empresários, com rendimentos variáveis, ganhos de capital em vendas de bens, entre outros. A Bíblia oferece princípios que nos orientam a discernir o que corresponde efetivamente ao ganho real, ou seja, ao aumento da renda efetivo sobre o qual incide o dízimo.
No Antigo Testamento, o dízimo não era calculado sobre a colheita bruta, mas sobre o que já havia sido processado. Fale aos levitas e diga-lhes o seguinte: quando vocês receberem dos filhos de Israel os dízimos que eu lhes dou por herança, desses dízimos vocês apresentarão uma oferta ao Senhor. Será o dízimo dos dízimos. Essa oferta de vocês será considerada como se fosse cereal da eira ou vinho do lagar. Números 18, verso 26 ao 27. Observe o conceito do cálculo dos dízimos. Os grãos se contavam depois que estavam limpos na eira, e o dízimo da vinha depois que as uvas haviam sido espremidas no lagar. Este é um princípio do lucro líquido. O dízimo é entregue sobre aquilo que de fato se converteu em ganho. Para trabalhadores assalariados, recomendamos que o dízimo seja calculado sobre a renda bruta, isto é, o valor total do salário antes dos descontos. Isso porque muitos descontos representam benefícios indiretos, previdência, saúde, seguro e etc., e não despesas já realizadas. Além disso, os impostos obrigatórios que incidem sobre o salário não deixam de ser, em essência, parte de nossas despesas pessoais e, por isso, não devem ser abatidos do cálculo do dízimo para autônomos, empresários e empreendedores. No caso de quem possui negócio próprio, o dízimo deve ser calculado sobre lucro e não sobre o faturamento bruto. Não se dizima sobre o total de vendas ou de entradas da empresa, mas sim sobre o resultado líquido após abatidos os custos e as despesas operárias. Além disso, é importante distinguir prolabore, retiradas mensais. Deve-se dizimar mensalmente sobre esse rendimento. Distribuição de lucros, retirada anual ou eventual. O dízimo deve ser entregue sobre o lucro real apurado antes de qualquer reinvestimento. Nesse caso, não é prudente adiar indefinidamente a entrega dos dízimos dos lucros, aguardando um eventual fechamento futuro da empresa. O coração generoso e fiel prioriza o Senhor mesmo nos momentos de reinvestir. Na venda de bens, imóveis, veículos, patrimônios. Nesse caso, a regra é a mesma. O dízimo incide sobre o lucro e não sobre o valor total da venda. Como dizia meu pai, venda não é renda. Exemplo, se você vende um imóvel por R$ 500.000, mas o comprou por 400.000, o lucro obtido foi de 100.000. E é sobre esse valor que o dízimo será calculado. As ofertas. As ofertas constituem o segundo nível de contribuição mencionado nas Escrituras. Diferentemente dos dízimos, que têm um percentual definido, as ofertas são livres e voluntárias, expressando o amor e a generosidade de quem as entrega. Quando Malaquias repreendeu o povo de Israel, ele não o fez pela retenção dos dízimos apenas, mas também pela retenção das ofertas. Esse é outro tipo de contribuição que precisa ser entendido e praticado de acordo com seus princípios. Ainda que, dizimando fielmente, o crente não pode parar aí. Ele deve ofertar também. Desde o início da revelação bíblica, muito antes do aparecimento dos dízimos, já vemos o princípio das ofertas. Gênesis capítulo 4 relata como Caim e Abel apresentaram suas ofertas ao Senhor. Os patriarcas, ao edificarem altares, também ofereciam sacrifícios e presentes a Deus. Com o tempo e o desenvolvimento de um sistema financeiro, as ofertas também passaram a ser expressas por meio do dinheiro e de outros bens valiosos, como se vê na construção do tabernáculo e posteriormente do templo, bem como em diversos registros veterotestamentários. Quando Jesus visitou o templo, ele se assentou diante do gasofilácio e observou como as pessoas ofertavam. Marcos 12, do verso 41 a 44. O texto bíblico enfatiza as ofertas dadas em dinheiro.
Hoje, não vivemos mais no contexto de um sistema religioso que exige sacrifícios de animais. E quase todo o nosso conceito de ofertas relaciona-se ao investimento financeiro que devemos fazer, uma vez que a maioria de nós também não cultiva a terra para oferecer esse tipo de ganho. As ofertas têm como destinatário o reino de Deus, não somente destinadas à igreja local, mas ao reino de Deus em toda parte. Elas vão para missões, para ministérios, para eclesiásticos, para construções, para aquisição de qualquer coisa útil à propagação do evangelho. Sempre que um templo foi construído no Antigo Testamento, os recursos vieram de ofertas voluntárias, uma vez que os dízimos deveriam suprir as necessidades dos levitas, não eram usados em outras coisas. As demais necessidades materiais eram supridas mediante doações voluntárias. Vemos esse modelo desde que Deus ordenou a construção do tabernáculo de Moisés. Diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele vocês receberão a minha oferta. Esta é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedra de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25, do verso 2 ao 8. A oferta é fruto de um coração generoso que move a pessoa a entregar de forma voluntária o que ela não é obrigada a entregar. É uma expressão de amor e tem um propósito diferente dos dízimos. Enquanto os dízimos visavam suprir a necessidade de sustento dos obreiros de tempo integral e hoje celebram a redenção, as ofertas não têm um propósito específico, além da expressão de gratidão a Deus e amor pelo seu reino. Elas costumam ser usadas para suprir necessidades diversas que os dízimos não suprem. Estão mais relacionadas com aquisições e realizações, como vimos nas ofertas para a construção do tabernáculo de Moisés. Na preparação para a construção do Templo de Salomão, o mesmo princípio foi aplicado. Davi foi o primeiro, dando o exemplo de se ofertar por amor. E ainda porque amo o templo de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo de meu Deus, além de tudo o que preparei para o santuário: 100 toneladas de ouro, do ouro de Ofir, e 240 toneladas de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? 1 Crônicas, capítulo 29, do verso 3 ao 5. Depois de dizer o que fazia por amor, o rei Davi desafiou o povo a seguir seu exemplo, e os líderes o seguiram, dando ofertas pessoais. Então, os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e os de 100 e até os administradores da obra do rei fizeram ofertas voluntárias e deram para o serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze e 3.400 toneladas de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. 1 Crônicas, capítulo 29, do verso 6 ao 9.
Em relação às ofertas, não há regras que determinem quanto devemos dar e quando devem serem dadas, somente como devem ser dadas. No entanto, as ofertas devem fazer parte da vida do crente. No capítulo acerca da lei das primícias, falamos que há pessoas que distinguem a entrega das primícias como sendo uma forma a mais de contribuição, em vez de entregá-las apenas em caráter de primazia. Nesse caso, entendemos que a entrega das primícias se enquadra na condição de oferta. Ela foi chamada assim desde a primeira vez que foi mencionada na Bíblia, Gênesis 4:4. Essa é a razão de não darmos às primícias um destaque especial no quadro de contribuições. Nos próximos capítulos, falaremos mais sobre outros princípios envolvidos nas ofertas. As esmolas. As esmolas representam o terceiro nível de contribuição bíblica e são destinadas especificamente aos necessitados, tanto crentes quanto não crentes. Enquanto os dízimos sustentam o ministério e as ofertas impulsionam a obra do reino, as esmolas expressam misericórdia e compaixão. Já no Antigo Testamento, Deus instruiu seu povo a cuidar dos pobres. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 19, verso 10. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Salmo 112, verso 9. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Provérbios 19, verso 17. Uma parte dos dízimos do Antigo Testamento era destinada ao sustento dos pobres. A fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos dos frutos do terceiro ano e os recolham nas cidades de vocês. Então virão os levitas, porque não têm parte nem herança com vocês. Os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês, e comerão e se fartarão para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. Deuteronômio, capítulo 14, versos 28 e 29. A cada 3 anos, os dízimos se tornavam não somente o sustento dos levitas, mas também eram repartidos com os necessitados, como estrangeiros, órfãos e viúvas. Portanto, parte dos dízimos tinha esse destinatário no Antigo Testamento. Isso não significa que as pessoas devem decidir o que fazer com seus dízimos. Eles são entregues na igreja local, mas esta, por sua vez, deve ter um programa ou fundo de ajuda aos necessitados. A Bíblia não diz que os dízimos deveriam ser repartidos sempre, senão haveria o terceiro nível de contribuição, que é a esmola. Mas essa aplicação dos dízimos na antiga aliança revela um princípio importante para nós hoje. O dinheiro arrecadado na igreja não deveria servir somente ao sustento de ministros, à construção de prédios e às aquisições de bens materiais, mas também para ajudar os necessitados. Tenho visto muito pouca ênfase a esse aspecto entre a liderança moderna. Vemos que a igreja da primeira era cristã sustentava suas viúvas, Atos 6:1 e 1 Timóteo 5, do verso 3 ao 16, e que os irmãos supriam as necessidades uns dos outros, repartindo seus bens entre os que tinham necessidades. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Atos 2, verso 44 e 45. Temos a responsabilidade de exercer misericórdia e assistência social aos necessitados. E aos recursos que proporcionam isso são as esmolas, ou, como alguns preferem denominar, beneficência. Os textos de Isaías 58 tratam disso, enfatizando que a falta de solidariedade social pode prejudicar toda a batalha do jejum e da oração.
Temos um conceito errado e achamos que a esmola é a moedinha esquecida no bolso que jogamos ao necessitado da rua. Mas toda e qualquer forma de ajuda ao pobre e necessitado é enquadrada nessa categoria de contribuição. O Novo Testamento também sustentou o quanto isso é necessário, começando-se pelos cristãos que precisam de ajuda e estendendo-se aos ímpios. Paulo disse que devemos fazer o bem a todos, e Jesus inclui nessa categoria até mesmo nossos inimigos. Mas a prioridade é ajudarmos o da família da fé. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6, do verso 9 ao 10. Uma das principais recomendações ministeriais que o apóstolo Paulo recebeu de Tiago, Pedro e João, a quem ele chamou de colunas da igreja em Jerusalém, envolvia esse assunto da ajuda que deve ser ministrada aos necessitados. Somente recomendarão que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Gálatas 2, verso 10. Que tipo de lembrete é esse a que Paulo se refere? Certamente, ele não está falando apenas de nos lembrarmos da existência desses pobres, mas de nos importarmos com eles, de procurarmos suprir as suas necessidades. O Evangelho não toca somente o espírito e a alma das pessoas, toca também o corpo com cura e o estômago com comida. Cada um desses três níveis de contribuição tem a sua importância e juntos ajudam-nos a edificar nosso memorial de contribuição diante do Senhor. Certamente nossa obediência a esses princípios não será esquecida e tampouco passará despercebida diante de Deus. Capítulo 9. Título: Celebrando a Redenção. O que gastamos em piedade e caridade não é tributo pago a um tirano, mas resposta de gratidão ao nosso Redentor. James Denney. É impossível abordarmos de forma completa as questões financeiras, em especial a contribuição ao Senhor, sem antes compreendermos a profundidade da redenção. Em Malaquias, no conhecido texto sobre os dízimos, Deus trata a retenção dos dízimos e ofertas como um ato de roubo. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Malaquias capítulo 3, verso 8 e 9. Sob o ponto de vista jurídico, Deus está tratando aqui de uma questão de propriedade. Legalmente envolve posse. Caso contrário, a retenção dos dízimos não seria chamada de roubo. E se há apropriação indevida, trata-se necessariamente de uma discussão acerca de prosperidade. Essa observação é importante, pois não há como falarmos de aspectos que envolvem a propriedade de Deus e, por extensão, da contribuição financeira, sem primeiro compreendermos a lei da redenção. Precisamos, antes de qualquer coisa, entender o fundamento jurídico e espiritual da redenção. Entendendo a redenção. Por muitos cristãos, a palavra redenção significa apenas perdão dos pecados ou salvação, mas seu significado vai muito além. As palavras traduzidas como redenção, tanto no hebraico quanto no grego, significa resgate. Trata-se do ato de readquirir uma propriedade perdida, antes de Deus revelar plenamente essas verdades no Novo Testamento, ele as ilustrou no Antigo. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Hebreus 10, 1.
A sombra apresenta certa semelhança com o objeto que a projeta, mas não o retrata com perfeição. Assim também, nas ordenanças da antiga aliança, havia representações literais de princípios espirituais que Deus revelaria na nova aliança. Por exemplo, a circuncisão literal foi substituída pela circuncisão do coração. Romanos 2, verso 28 e 29. A serpente levantada por Moisés no deserto tornou-se uma figura da obra redentora de Cristo na cruz. João 3,14. Outros aspectos da lei, como comidas, bebidas e dias de festa, deixaram de ser ordenanças literais para se tornarem revelações de princípios espirituais na nova aliança. Portanto, que ninguém julgue que vocês, por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 16 ao 17. Esses eventos eram chamados de bens vindouros na perspectiva da antiga aliança, pois apontavam para o que se concretizaria no futuro, no Novo Testamento. No entanto, são chamados de bens já realizados, incluindo a redenção operada por Cristo. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão humana, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Hebreus 9, do verso 11 ao 12. Durante anos, Deus levou o povo a praticar pela fé um simbolismo daquilo que ele próprio realizaria. O livro de Ruth, por exemplo, mostra-nos Boaz resgatando as propriedades que haviam sido de Noemi. Ele estava readquirindo uma posse perdida. Isso é redenção. Foi assim também com o sacrifício do cordeiro, repetido anualmente em várias cerimônias. Mais tarde, João Batista apontaria para Jesus e diria: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. O apóstolo Paulo também se referiu a Cristo como o Cordeiro Pascal. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Durante séculos, essas práticas conduziram o povo a compreender, através de figuras, o que seria plenamente revelado depois. Com a redenção, não foi diferente. Para um entendimento ainda mais abrangente, é necessário compreender as leis relacionadas às dívidas e como elas se relacionam com a redenção. Toda dívida precisa ser paga. Se uma pessoa não tivesse recursos para honrar seus compromissos, deveria dar seus bens em pagamento. E se também não fossem suficientes, entregaria suas terras. Se ainda assim não conseguisse saldar a dívida, o próprio indivíduo e, em algumas situações, até sua família, deveria ser dado como pagamento, tornando-se escravo. Lemos em 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7, que uma mulher viúva teria seus filhos levados como escravo caso não conseguisse quitar sua dívida. Quando isso acontecia, havia apenas duas formas de alguém sair da condição de escravidão. Ou um redentor pagaria sua dívida, ou a pessoa aguardaria até o ano do jubileu, que se repetia a cada 50 anos, com exceção para escravos judeus, cuja liberdade vinha após 6 anos de serviço. Êxodo, capítulo 21, verso 2. Vejamos o que a lei dizia acerca disso. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com quem a remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e assim poderá voltar à sua propriedade. Mas, se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a propriedade que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu.
porém no ano do jubileu sairá do poder deste e aquele poderá voltar para a sua propriedade. Levítico capítulo 25, do verso 25 ao 28. Nesse texto que fala somente da perda da terra e não da escravidão, vemos que havia três formas de alguém recuperar suas posses: a redenção, o pagamento feito por um parente, o perdão da sua dívida proclamado no ano do jubileu, a sua própria possibilidade de pagar caso viesse a prosperar, o que não ocorreria em caso de escravidão. Para o escravo, porém, só havia duas formas de ficar livre: o jubileu ou a redenção. A redenção era o pagamento da dívida feito por um parente próximo. Por meio do pagamento, ele comprava de volta tudo aquilo que se perdera. Assim, a pessoa que havia sido escravizada não mais pertenceria ao seu antigo credor, e sim aquele que pagasse sua dívida. Por exemplo, se eu me endividasse a ponto de perder todas as minhas posses e fosse transformado em escravo, e o meu irmão me resgatasse, eu não deixaria de ser escravo, apenas mudaria de senhor e passaria a ser escravo do meu parente, porque ele teria me comprado. E qual seria o proveito disso? De que adiantaria ficar livre de um para se tornar escravo de outro? A diferença era que o novo dono seria um parente e que aquele teria pagado aquela dívida por amor, uma vez que um escravo, em geral, não custava tanto quanto a dívida, e não por interesse financeiro, justamente por causa do seu amor, ele trataria o escravo com brandura e misericórdia. O que Cristo fez por nós? Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Cristo nos comprou para Deus mediante sua morte na cruz. E cantavam um cântico novo dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, do verso 9 ao 10. O homem tornou-se escravo de Satanás ao render-se ao pecado no jardim do Éden. A Bíblia declara que aquele que é vencido fica escravo do vencedor. 2 Pedro, capítulo 2, verso 19. E foi isso que ocorreu ao primeiro casal. Como consequência da queda, eles foram separados da glória de Deus e perderam a filiação divina. Adão foi chamado filho de Deus, Lucas 3,38. Mas essa condição não foi mantida. Quando Jesus veio ao mundo, foi chamado de Filho único de Deus, João 3,16. Mas ele veio mudar essa condição e passou a ser chamado de o primogênito entre muitos irmãos, Romanos 8,29. O diabo se assenhoreou da humanidade e da criação que fora dada às pessoas. Salmo 115, verso 16. E afirmou isso para Jesus na tentação do deserto. Porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Lucas 4, verso 6. Mas Jesus veio pagar nossa dívida do pecado e, ao fazê-lo, garantiu nossa libertação das mãos de Satanás. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trasladou para o reino do Filho do seu muito amado, no qual temos a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Observe o termo resgatou, que aparece quando o apóstolo Paulo está dizendo que fomos transportados do reino das trevas ao reino do Filho de Deus. Depois ele afirma no qual temos a nossa redenção. Essa redenção foi um ato de compra efetuado pelo pagamento da dívida do pecado. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre ele na cruz. Colossenses 2, verso 14 e 15.
A palavra de Deus revela que Jesus, além de pagar nossa dívida, que nos mantinha escravos, ainda despojou os príncipes malignos. Segundo o dicionário Aurélio, despojar significa privar da posse, expoliar, desapossar. Isso nos faz questionar o que, ao certo, Jesus tirou desses principados malignos. O que eles possuíam que pudesse interessá-lo? Nada, a não ser o senhorio e a propriedade de nossas vidas. O despojo somos nós, que fomos comprados por ele para Deus, e a partir de então passamos a ser propriedade de Deus. É exatamente assim que as Escrituras se referem a nós. Somos agora chamados de propriedade de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Repetidas vezes encontramos a ênfase de que o Senhor Jesus Cristo nos comprou para si, e o preço pago foi o seu próprio sangue. Sabendo que não foi mediante as coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. Portanto, quando Jesus nos comprou, ele tornou-se o nosso dono. Isso significa que Cristo nos livrou da escravidão do diabo, mas, consequentemente, fez-nos escravos de Deus. Sim, a Bíblia também ensina sobre esse resultado da obra da redenção. Pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. 1 Coríntios capítulo 7, versos 22 e 23. Se entendemos a redenção, que é um ato de compra, também devemos compreender sua consequência. Faz de nós propriedade divina. Logo assim, como não nos pertencemos e sim a Deus, assim também não somos os donos do que possuímos. A verdade é que coisa alguma que possuímos é de fato uma propriedade exclusiva nossa. Nem a nossa própria vida pertence a nós mesmos. Somos propriedades de Deus. Ele é o nosso dono. Em decorrência disso, tudo o que nos pertence é dele também. Referindo-se ao Espírito Santo em nós, Paulo o chamou de o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus. Efésios 1,14. Observe que o termo herança aparece associado aos termos redenção e possessão, pois é disso que sempre se trata o princípio da redenção, o resgate de uma propriedade. O conceito de redenção acaba inevitavelmente atrelado ao de mordomia. Se nada do que possuímos é de fato nosso, nem nossa própria vida, logo devemos cuidar de tudo com a consciência de gerência de mordomia. Jesus, em seus ensinos, enfatizou não somente que todo mordomo cuida do que não é dele, mas também que haverá a prestação de contas, Lucas 16, 2. O entendimento de redenção deve impactar a maneira como vivemos e gerar em nós uma consciência de responsabilidade. Somos administradores daquilo que pertence a Deus, celebrando a redenção. A consciência da redenção também produz algo a mais. Ela deve provocar em nós uma atitude de gratidão e de culto a Deus. Paulo falou sobre vivermos uma vida de santidade, que é fruto dessa consciência. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço.
Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18 ao 20. O apóstolo deixa claro, em 3 afirmações distintas, a ênfase de que somos propriedade de Deus. Primeiro, ele afirma que não somos de nós mesmos. Depois, declara que fomos comprados e por um bom preço. Por fim, diz que o nosso corpo deve ser usado para exaltar a Deus, nosso proprietário. Portanto, separar-se do pecado e santificar-se para Deus é glorificá-lo por meio do corpo. Não é um culto de palavras, mas não deixa de ser uma exaltação. É um culto de santidade e de boa mordomia. Celebramos a redenção não apenas por meio de cânticos, mas também por meio de atitudes. Quando reconhecemos que Deus comprou o nosso corpo e cuidamos dele com a consciência de que ele é de Deus, estamos cultuando ao Senhor. De forma semelhante a um culto que se expressa não apenas por palavras, mas também por nossas atitudes em relação às finanças. Assim como Deus redimiu nosso corpo, ele também redimiu nossos bens. Logo, da mesma forma que o bom uso do corpo em santidade glorifica a Deus, assim também o bom uso de nossos recursos financeiros que são de Deus o glorifica. A simbologia do que José fez. A Bíblia nos ensina, tanto por meio de declarações explícitas, como por meio de figuras que sustentam essas mesmas verdades. No Antigo Testamento, encontramos diversas figuras simbólicas da obra da redenção, como a saída dos israelitas do Egito, outra figura digna de observação que ilustra a obra da redenção é a de José, filho de Jacó. Ele comprou literalmente para Faraó todo o povo egípcio. Tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte e lhe disseram: Não podemos esconder de meu senhor que o dinheiro acabou e que meu senhor já é dono dos animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Porque o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra. Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Então José disse ao povo: Eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes para que semeiem a terra. Gênesis 47, verso 18, 19 e 23. O que aconteceu com esse povo? Deixaram de pertencer a si mesmo e passaram a pertencer a Faraó. Seu gado, suas casas, suas terras, tudo se tornou propriedade do rei do Egito. Eles se tornaram servos de Faraó e, a partir daquele momento, seriam encarregados de cuidar do que era dele. O que Cristo fez conosco por meio de seu sacrifício na cruz foi algo semelhante. A princípio, éramos propriedade de Deus, mas a queda e o pecado original nos roubaram isso. Quando Cristo pagou o preço de nossa dívida, ele nos remiu da mão daquele que havia se tornado nosso dono, o diabo. Quando declaramos que somos servos de Deus, estamos reconhecendo que não pertencemos a nós mesmos e que tudo o que temos, na verdade, pertence ao Senhor. Somos apenas mordomo de algo que não é nosso. Não nos atolaríamos em dívidas geradas por caprichos e excessos se desenvolvêssemos essa mentalidade. Se sempre tomássemos decisões na área financeira com a consciência de que os recursos empregados pertencem ao Senhor, cometeríamos menos erros. Quando José comprou aqueles egípcios para Faraó, tudo que era deles passou a ser do imperador egípcio. Logo, toda a renda deles deveriam ir para Faraó. Mas o que fez o rei egípcio com o povo? Ele tomou tudo o que era deles? Não. Ele permitiu que eles usassem a terra e os demais recursos para que vivessem, mas para preservar a consciência de que tudo o que eles tinham não eram deles. 1/5 da colheita ou 20% da renda retornaria para Faraó.
Das colheitas vocês darão a quinta parte a Faraó. As outras 4 partes serão de vocês, para semear o campo e para servir de alimento a vocês, ao que estão em suas casas, e para alimentar os seus filhos. Gênesis 47, verso 24. E o que os egípcios fizeram? Ficaram reclamando e dizendo que era injusto. Claro que não. A reação deles foi justamente o contrário. Eles disseram a José: o Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante de meu Senhor e seremos escravos de Faraó. Gênesis 47, verso 25. Viver como servos de Faraó era para eles um privilégio, uma vez que nem vivos estariam se não fosse a intervenção do rei. Vejo nisso um perfeito paralelo daquilo que Deus fez conosco. Nossa vida e tudo que tínhamos passaram a pertencer ao Senhor, mas Ele nunca quis tomar tudo de nós. Ele queria que continuássemos vivendo. Ele queria que vivêssemos melhor do que viveríamos se não fôssemos mordomos seus. É como se ele estivesse nos dizendo: vão em frente, usem o que é meu para que vocês possam viver suas vidas e continuar produzindo, mas não quero que se esqueçam de que são apenas mordomos do que não pertence a vocês. Então, de toda a sua renda, eu quero 1/10, dízimo, para mim, além do que vocês me derem espontaneamente. E sabe o que muitos crentes ainda dizem? Isso não é justo. Como isso pode ser injusto? Em vez de nos regozijarmos por pertencermos a Ele e podermos servir aquele que redimiu nossa vida, reclamamos muitas vezes por termos que devolver um pouco do que é dele. Isso é ingratidão, é falta de compreensão do que é a redenção. Há quem considere os dízimos como se Deus quisesse tirar 10% do que é nosso. Mas essa não é a perspectiva correta. É Deus que permite que fiquemos com 90% do que é dele. A maioria de nós ainda não conseguiu compreender que a entrega dos dízimos é uma forma de celebrar a redenção. Ao dizimarmos, não só expressamos gratidão pelo que ele fez por nós e nos mantemos conscientes de nosso lugar em nosso relacionamento com Deus, mas também realizarmos um ato profético. Um ato profético. A entrega dos dízimos deve ser vista como obediência, como expressão de gratidão, mas também como um ato profético. Permita-me explicar. Semelhantemente aos israelitas, que ao celebrarem a primeira Páscoa, praticaram um ato profético, assim também fazemos ao dizimar. Deus advertiu que naquela noite o anjo da morte mataria todos os primogênitos dos homens e dos animais no Egito, Êxodo 12:12, em todas as pragas anteriores. Os hebreus haviam sido poupados, mas naquela noite a proteção não seria automática, dependeria de um ato profético com um simbolismo espiritual. Cada um deveria aplicar o sangue do cordeiro da Páscoa aos umbrais das suas portas. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo capítulo 12, verso 13. O sangue de um animal não tinha o poder de promover por si mesmo proteção espiritual. Ele era apenas um sinal, uma mensagem simbólica. Era um ato profético por meio do qual eles reconheciam a redenção de Deus em suas vidas naquela noite e também apontavam para o futuro, quando Cristo viria nos resgatar e nos proteger por meio do seu sangue vertido na cruz. O interessante é que os hebreus não precisavam se proteger. Eles somente precisavam cumprir o sinal que foi estabelecido por Deus. Então, o próprio Deus cuidaria da proteção deles. Mas, se não lhe obedecessem, não fazendo uso do sinal de proteção, então a morte dos seus primogênitos seria inevitável.
Peguem ramos de isopor, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Êxodo, capítulo 12, versos 22 e 23. Há algo que precisa ser devidamente compreendido. Deus disse que passaria pelas portas e feriria os primogênitos. À primeira vista, parece que ele mesmo executaria tudo, mas não é isso o que deve ser visto aqui. Temos Deus determinando a execução do juízo, mas não necessariamente exercendo sozinho e de forma direta. O versículo 23 termina dizendo que Deus não permitiria que o destruidor entrasse. Logo, quem executava as mortes não era ele em si, mas o anjo. Vários textos do Antigo Testamento mostram enfaticamente Deus exercendo esse juízo. Números 33, verso 4, Salmos 135, verso 8. Contudo, o que estamos discutindo aqui é a forma como ele o executou. E que anjo era esse? Ele foi chamado de destruidor. É curioso como esse mesmo nome foi dado ao anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Ambos significam destruidor. E a palavra de Deus declara que ele era o rei sobre os outros anjos que saíram do abismo. Apocalipse 9, verso 11. No juízo que Deus determinou sobre a cidade de Jerusalém, o anjo destruidor também foi enviado. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 15. Satanás executa atos de juízo divino quando é liberado para ferir e destruir os que desobedecem a Deus. E não tenho receio de afirmar que quem de fato exerceu o juízo de Deus naquela noite foi o diabo, o anjo da morte. As Escrituras relatam que um espírito maligno da parte do Senhor atormentava Saul. 1 Samuel, capítulo 16, verso 14 ao 16. Isso não significa que o espírito maligno viesse do céu, senão seria chamado de maligno, mas sim que foi autorizado por Deus para exercer juízo sobre o rei Saul, que se afastara deliberadamente do Senhor. O sangue naquela noite de Páscoa era um sinal de quê? De propriedade. E o diabo não pode ir além do sangue. Lemos em Apocalipse 12, 11 sobre um grupo de fiéis que venceram Satanás. E o texto revela que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Satanás não pode tocar no que é de Deus. Esse é o significado da afirmação bíblica. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. 1 João capítulo 5, verso 18. Conheci pessoas que foram alcançadas por Jesus e que antes de serem resgatadas serviam aos demônios. Ouvi pessoalmente algumas delas relatarem experiências que tiveram antes de sua conversão e as fizeram refletir sobre o cuidado de Deus com os seus. Uma dessas pessoas, a irmã Vilma Laudelino de Souza, hoje missionária, quando pertencia à magia negra, tentou matar uma crente com seus trabalhos. Mas o demônio lhe disse que não poderia fazer nada contra aquela pessoa, pois nas palavras dele mesmo, ela tinha um espírito terrível. Outra pessoa, o irmão Carlos, hoje pastor, quando ainda era um bruxo, tentou violar o túmulo de uma cristã, mas uma entidade que lhe apareceu materializada no momento do trabalho afirmou que ele não poderia tocar naquele corpo, pois ele pertencia a quem o próprio demônio chamou de o homem lá de cima. Aleluia! Se até os restos mortais de um crente que já sofreram decomposição estão sob a proteção divina, o que não dizer de nós hoje, de nossas famílias e nossos bens?
Quando um hebreu colocava o sinal do sangue na porta, ele estava declarando com aquele gesto que tudo que estava na casa era propriedade de Deus e não podia ser tocado pelo mal. Aliás, sempre que a redenção está em questão, Deus decide defender pessoalmente o que é seu. Foi assim na Páscoa e é assim nos nossos dízimos hoje. Quando dizimamos, ele mesmo repreende o devorador. Repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra. Malaquias 3:11. No momento em que o crente entrega os dízimos diante de Deus e de todo o reino espiritual, ele está reconhecendo a redenção e as consequências de ter Deus como seu dono, bem como de tudo o que lhe pertence. Diante desse reconhecimento, o Senhor mesmo afasta o devorador e protege o que é dele. E o diabo não se atreve a tentar tocar no que pertence a Deus. Mas quando o cristão desobedece ao mandamento referente à entrega dos dízimos, está declarando, em outras palavras, que Deus não é o dono dessas quantias. Assim, não apenas está roubando os dízimos, o que é uma apropriação indébita daquilo que é de Deus, mas também está se apropriando dos outros 90% restantes. Sim, quem não trata o Senhor como dono do dízimo, também não o trata como dono de seus bens. E quando alguém faz isso, o diabo está de longe assistindo a tudo. Imagino resmungando consigo mesmo. Ah, esse dinheiro não é de Deus? O que é de Deus eu não posso tocar, mas o que é só seu. E é aí que as perdas ocorrem. Devemos tratar os dízimos como um ato de celebração da redenção. O número 10 está ligado à simbologia da redenção, mesmo quando ele fala de prova nos 10 mandamentos ou de juízo nas 10 pragas, é porque a redenção está por trás da história. O Cordeiro da Páscoa, por exemplo, deveria ser escolhido no dia 10 do mês de Abibe, Êxodo 12:3. Por isso, creio que Deus, ao determinar a entrega da 10ª parte de nossa renda, estabeleceu nas Escrituras uma conexão do dízimo com a redenção. Ao entregarmos nossos dízimos, devemos ser gratos pela redenção e compreender que, através desse gesto, redimimos os 90% da renda para administrá-los para o Senhor. Perdas e ganhos. Muitos não entendem a bênção e a maldição mencionada por Malaquias em sua profecia. Acham que Deus ameaça seus filhos quando não acusam a igreja, para que lhes obedeçam por medo, mas não se trata disso. Vimos que o diabo não pode tocar no que é de Deus, mas pode tocar em nosso dinheiro quando deixamos de reconhecer o Senhor como dono de tudo que temos. Pela ausência do selo de propriedade divina sobre nossos bens, bem como pelo pecado de roubar o que é de Deus, o maligno encontra uma brecha para tocar nas finanças de alguns cristãos. Essa é a razão pela qual a maldição fere os que negligenciam a entrega dos dízimos. As perdas se manifestam em decorrência de uma maldição, que por sua vez entra em nossas vidas por causa da desobediência. Por outro lado, a bênção proveniente da fidelidade nos dízimos também precisa ser compreendida. Ela não consiste em uma recompensa por um bom comportamento, e sim na aplicação dos princípios divinos na prática do cristão. Será que há ganhos para os que dizimam? Claro que sim. Mas esses ganhos não devem ser vistos como se Deus estivesse aumentando o nosso patrimônio pessoal, e sim como uma forma de Deus aumentar seu próprio patrimônio sob nossa mordomia. Jesus nos ensinou um princípio que rege vários aspectos da vida cristã. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Lucas 16:10. Se não dizimarmos o pouco que Deus nos confiou, mas o roubarmos com uma atitude de infidelidade em nossa mordomia, ele não nos confiará mais, pois continuaríamos sendo injustos no muito. Essa infidelidade impede a bênção financeira sobre quem retém os dízimos.
Em contrapartida, quem é fiel no pouco também o será no muito. Se demonstrarmos obediência ao dizimal que já temos, Deus nos confiará mais dos seus bens. Essa é a prova que determina quem receberá mais do Senhor e quem não receberá, mantendo-nos conscientes. Jesus instituiu uma ceia memorial para que sempre recordemos o que ele fez por nós na cruz. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 24 e 25. O Senhor conhece a nós e a nossa inclinação ao esquecimento do que ele fez por nós. Por isso, estabeleceu uma forma de nos manter conscientes da obra da redenção, a ceia do Senhor. Os dízimos também servem a esse mesmo propósito. Sua relação com a redenção deve nos manter conscientes de que Deus é nosso dono e que somos propriedade sua. Assim como a ceia faz parte de um culto de gratidão e anuncia uma mensagem, a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Assim também a entrega dos dízimos celebra a redenção e a testemunha a nossa consciência que pertencemos ao Senhor. É interessante observarmos que a primeira menção aos dízimos na Bíblia aparece justamente num contexto de redenção. Abraão resgatando seu sobrinho Ló, juntamente com a tipologia da ceia. Melquisedeque, que recebe os dízimos, veio ao encontro de Abraão, trazendo pão e vinho. Gênesis 14, verso 17 ao 20, Hebreus 7, do verso 1 e o 4. Durante muitos anos nas igrejas que pastoreei, deixávamos para entregar os dízimos no mesmo momento em que participávamos da ceia do Senhor. Era uma forma de nos manter conscientes da redenção e de suas consequências. Assim como celebramos a ceia, lembrando o que o Senhor fez por nós na cruz, assim também celebramos a redenção realizada na mesma cruz ao entregarmos nossos dízimos. Quando entregar os dízimos em sua igreja local, faça-o com essa consciência, uma atitude correta em relação ao que você oferece ao Senhor é um passo vital para você desfrutar de suas bênçãos. Capítulo 10. Título: Entendendo a mordomia. Os cristãos são mordomos do dinheiro do Senhor. Nós somos apenas agentes dele para distribuí-lo de acordo com a sua direção. Portanto, não temos condições de fazer algo contrário à sua vontade. John Wesley. Se tudo o que somos e temos pertence a Deus, devemos viver como bons mordomos, administrando bem o que é do Senhor. O dicionário Aurélio define mordomo como o serviçal encarregado da administração de uma casa. É alguém que cuida daquilo que não lhe pertence. O Senhor Jesus usou esse conceito para ilustrar como devemos viver a vida cristã. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os infiéis. Lucas 12, verso 42 ao 46. A expressão mordomo fiel e prudente é central no conceito que estamos abordando. A mordomia exige dedicação e sabedoria, carrega consigo o peso da responsabilidade. Quando bem exercida, traz recompensas e maior credibilidade diante do Senhor. As palavras encarregado e confiará deixam isso claro. Em contrapartida, o mordomo infiel também recebe sua recompensa, mas de natureza punitiva. Irá aplicar-lhe um castigo severo.
A escolha está diante de cada um de nós, sermos bons ou maus mordomos. A decisão exige entendimento e ações conscientes, praticando a boa mordomia. Embora a parábola mencionada por Jesus tenha aplicação primordialmente espiritual, ela não exclui o aspecto natural e financeiro. Assim como nossa vida pertence ao Senhor, também nossos bens pertencem a Ele. Prestaremos conta de tudo o que nos foi confiado. A Escritura afirma que herança do Senhor são os filhos. Salmo 127, verso 3. A palavra herança no original hebraico tem o sentido de propriedade. Os filhos não são nossos, foram confiados a nós por Deus. Da mesma forma, nosso corpo, nosso tempo e nossos recursos financeiros pertencem ao Senhor. Cabe-nos administrá-lo como bons mordomos. Contribuímos com uma parte daquilo que recebemos, mas o restante também pertence a Deus e deve ser administrado com responsabilidade. A mordomia vai muito além da contribuição. É um princípio que permeia todas as áreas da nossa vida. Na parábola dos talentos, Mateus 25, 14 ao 30, Jesus ilustra este princípio, também aplicável à área financeira. Honrar o Senhor com nossos bens envolve administrá-lo com sabedoria. Deus nos concede liberdade, mas essa liberdade não anula a responsabilidade de administrar com sabedoria o que pertence a Ele, mesmo deixando-nos decidir o que faremos com o que nos foi confiado. Há uma forma correta e sábia de administrar os bens de Deus. O que Deus espera de seus mordomos? Jesus foi claro. Espera-se fidelidade dos mordomos de Deus. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Lucas 16, verso 10. Fidelidade não se resume à honestidade. Trata-se de um compromisso com o propósito estabelecido. Deus espera que seus mordomos sigam suas instruções não apenas com boa vontade, mas com dedicação e obediência. Assim, pois importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. 1 Coríntios, capítulo 4, do verso 1 ao 2. A palavra grega aqui traduzida como encarregado é oikonomos, que significa administrador do lar ou dos negócios da casa, gerente, superintendente. Em algumas traduções, essa palavra aparece como despenseiro ou mordomo, como já vimos no texto de Lucas, capítulo 12, verso 42. A única forma de sermos fiéis como mordomos é entendendo o que o Senhor espera de nós. E isso está revelado em sua palavra. A mordomia não diz respeito apenas à administração correta dos bens materiais, mas também ao uso dos dons e ministérios que o Senhor confiou a cada um. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4, verso 10. Nossa relação com o dinheiro, portanto, acaba revelando muito sobre nossa compreensão da mordomia em sentido amplo. O princípio da mordomia alcança todas as áreas da vida cristã. A prestação de contas. Jesus também nos ensinou que a mordomia é temporária. Chegará o momento em que todos prestarão contas da administração que fizeram de recursos e responsabilidades que lhes foram confiados. Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia, ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhes disse: que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Lucas 16,
verso 1 e 2. Há exemplos bíblicos de mordomia sendo louvada e há também relatos de má mordomia sendo punida. Ninguém escapará da prestação de contas. Jesus ilustra isso nas parábolas das 10 minas e dos talentos. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. Lucas 19:15. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Mateus 25:19. A palavra de Deus é enfática. Todos comparecerão diante dele para prestar contas. Nada passa despercebido aos seus olhos. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4:13. É importante ressaltar que essa prestação de contas não se limita apenas aos bens materiais. Como já vimos, os filhos são propriedades de Deus. Salmo 127, verso 3. Também o corpo humano é tratado nessa perspectiva. O apóstolo Paulo, referindo-se ao corpo como santuário do Espírito, adverte: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Assim, o entendimento correto da mordomia afetará todas as áreas da nossa vida, desde o uso do tempo e dos talentos até a administração dos recursos financeiros, segundo a capacidade de cada um. Alguns se assustam com a ideia de prestação de contas, pois cogitam não serem capazes de lidar com o que Deus lhe confiou. Porém, há um princípio claro na mordomia divina. Deus nunca pedirá algo além da nossa capacidade. Ele nunca trata conosco da mesma maneira que trata com os outros, como se lidasse por atacado. Ele sabe que não somos iguais uns aos outros e que uma soma de fatores coloca cada um de nós em posições bem diferentes diante dele. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Mateus 25, verso 14 e 15. A expressão segundo a sua própria capacidade demonstra que a quantidade de recursos que Deus nos confia não é aleatória. Ele conhece perfeitamente o nível de responsabilidade e administração que cada um pode exercer e distribui os recursos de acordo com essa capacidade. E esse princípio não se limita à questão financeira, mas envolve todos os aspectos da mordomia cristã: dons espirituais, talentos naturais, tempo, oportunidades e até as cargas de responsabilidade ministerial. A boa administração não depende de quanto recebemos, mas do que fazemos com o que nos foi confiado. Como disse Jesus, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Lucas 12:48. Portanto, a mordomia não é nivelada por igualdade de recurso, mas sim por igualdade de fidelidade. O servo que recebeu 5 talentos e os multiplicou foi louvado. O que recebeu 2 e também os multiplicou recebeu o mesmo elogio. Já o que enterrou seu talento foi reprovado, mesmo tendo recebido apenas 1. O conselho divino dado a Faraó é que seria necessário alguém capaz para gerenciar a boa colheita dos 7 anos de prosperidade que estavam por vir. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Gênesis 41, verso 33. De modo semelhante, Deus, que inspirou essa palavra dada por José, escolhe pessoas de capacidade para darem conta do que ele lhes confiara. Ou seja,
Além de distribuir os recursos segundo a capacidade de cada um, o Senhor também capacita o mordomo para realizar bem sua administração. Quando Deus nos confia algo, ele também nos habilita a cumprir a tarefa. Um exemplo claro disso está no episódio da construção do tabernáculo. Deus não apenas deu a Moisés as instruções do que deveria ser feito, mas também capacitou homens com habilidades específicas para realizar a obra. Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi a Oliabe, filho de Aisameque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. Êxodo 31, do verso 2 ao 6. O mesmo ocorre conosco. Deus jamais exigirá algo para o qual não tenha previamente nos capacitado. Quando entendemos essa verdade, fica ainda mais evidente o quanto seremos responsabilizados pela administração dos bens e das oportunidades que recebemos. O Senhor conhece nossas limitações e ainda assim ele nos capacita. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 4 e 6. Mas mesmo essa capacitação não é automática, precisamos buscá-la. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Tiago 1,5. Com oração, fé e estudo da palavra, desenvolveremos a sabedoria necessária para uma mordomia excelente em todas as áreas da vida e também acessaremos os demais recursos capacitadores da graça de Deus. Ao compreender o princípio da mordomia, vemos que tudo o que temos pertence a Deus. Fomos colocados como administradores temporários dos recursos que Ele nos confiou. Prestaremos conta de como gerimos cada área sob nossa responsabilidade. A quantidade de recursos varia segundo a capacidade de cada um, mas a exigência de fidelidade é igual para todos. Deus nunca exigirá de nós algo para o qual não nos tenha capacitado. A mordomia, portanto, não é um tema periférico na vida cristã. É central. Ela permeia todas as dimensões da nossa vida e define a forma como honramos o Senhor, não apenas com os nossos bens, mas com tudo o que somos e fazemos. Até o próximo audiobook, que será o capítulo 11.